Gostaria de convidar o pastor Vitor, ele vai estar ministrando as nossas vidas nessa noite. Amém. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com você, com a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Como o Senhor é maravilhoso, não é verdade? Eu amo o nome de Jesus. Eu sei que existem vários deuses na história da humanidade. Eu sei que a história fala sobre vários deuses com D minúsculo. Mas quando a gente fala de Jesus, só existe um. Quando a gente fala de alguém que morreu pelos seus amados, mas que ressuscitou, só tem um. É Jesus. Jesus é o nosso Rei. Jesus é o nosso Senhor. E é Ele quem nós cultuamos essa noite. É dele quem nós falamos. É sobre Ele e é para Ele. Amém? Querido, existem pessoas que não gostam de conversar. Você conhece alguém que é introspectivo? Eu conheço algumas pessoas que para você arrancar uma palavra dela, você tem que fazer todo um malabarismo, porque ela tem suas dificuldades. Ela tem os seus traumas, talvez, ou ela tem sua personalidade. E para essas pessoas que são mais introspectivas, elas são mais na dela, elas têm seus amigos, elas têm o seu limite, elas se conhecem, mas existem aquelas pessoas que gostam de conversar, não é verdade? Eu não gosto de conversar muito, não. Se não me der hora para finalizar uma conversa, a gente vai embora. Eu gosto de conversar, de fazer amizades, e eu já sou mais pro lado extrovertido, né? E falando sobre isso, existem pessoas, então, que preferem se resguardar, não falar muito, e tem outros que falam demais. E por falar demais, depois precisam vir consertando. Essa semana tive conversando com um rapaz, e eu falei para ele, olha, teve uma hora que você falou para mim, mandou um áudio no WhatsApp, e me pegou num dia horrível, pegou num dia muito ruim, e o que você falou já não foi palavra doce, e me pegou num dia que eu estava bem acelerado e não foi bom o resultado. Pedi perdão para ele por, talvez, não sei se eu fui grosso, mas principalmente por não ter entendido a ele. Então, eu não sei você, mas quando eu vou ouvir algo no YouTube ou um podcast, eu gosto de acelerar a velocidade do vídeo. A pastora Jéssica, fala que é até estranho o jeito que eu escuto, porque ela fala que não dá para entender. No começo é difícil, depois o cérebro acostumou, eu escuto na velocidade 2 ou na velocidade 1,5. O nosso tempo é escasso, sempre, de todo mundo, então eu coloco ali a pregação de meia hora, eu vou escutar em 15 minutos. Me concentro e recebo. Queridos, e por que eu estou falando disso? Jesus, nosso Senhor, ele viveu uma vida de testemunho. Então, o nosso tema hoje é o poder do testemunho. E algo muito legal é que, se você está anotando, anota aí. O poder do testemunho. E Jesus, ele tem sua história. Inclusive, estamos ficando tão tiozão que a gente começou a assistir a novela de Jesus. Meu Deus do céu, fazia uns 500 anos que eu não assistia novela. Mas eu vou ligar a TV... tem nada passando, aquela hora para distrair a cabeça. E é legal que a gente comece a ver algumas coisas diferentes. Tem um aplicativo agora que o pessoal está assistindo, ainda não assisti, chama The Chosen, O Escolhido. Diz que é muito bonito, está aí na lista para assistir. Mas algo sobre a história de Jesus, ele fala, você que está anotando, então João 5, versículo 19 e 20, Jesus nos afirma, não precisa abrir aí não, mas ele nos diz que tudo que ele falava, ele tinha ouvido do Pai. E ele só fazia o que ele tinha visto o Pai fazer. Ou seja, a vida de Jesus, ela é, segundo a Bíblia, e a Bíblia é a palavra do Senhor, ela é 100%
é a palavra do Senhor, a Bíblia. Nós precisamos aprender a amar a Bíblia, nós precisamos aprender a ter ela guardada no nosso coração. Eu tenho falado muito sobre isso. E a Bíblia, a palavra, ela sempre aponta para Jesus. Jesus nos diz nos evangelhos que todas as escrituras apontam para ele. E elas apontando para ele sobre o Messias que viria, quando ele vem, ele cumpre tudo aquilo que é dito sobre ele. Mas ao cumprir tudo isso, ele diz, a palavra nos diz que Jesus é a expressão exata de quem Deus é. Ele é a encarnação do Deus invisível. Aquele que nós nunca vimos. Aquele de quem nós só ouvimos e nós sentimos hoje. Jesus veio e ele nos disse, tudo que eu estou ensinando, eu não estou inventando. Eu invento nada para vocês. Eu só repito o que eu estou vendo meu Pai fazer. Eu só dou testemunho, eu só falo daquilo que eu tenho vivido. E eu falo sempre, falar sobre o que a gente vê, falar sobre aquilo que a gente vive, nos dá autoridade. Se eu falo de algo que eu não conheço, de algo que eu não vejo, de algo que eu não vivo, eu não tenho autoridade. Talvez pelo poder da encenação, ou pelo poder de um treinamento que eu fizer, eu posso tentar te enganar, representando algo. Posso até tentar, talvez alguns são enganados. Mas quando nós falamos de algo que estamos vivendo, existe no mundo espiritual uma autoridade que confirma isso. Então o Espírito testifica. Olha só, Jesus começou a ensinar os discípulos, ele viu a multidão, lá no começo de Mateus, eu tenho falado sobre esse texto ultimamente, ali em Mateus capítulo 4, 5, ele começa a falar do sermão da montanha, é que Jesus ele subiu no monte, viu as pessoas e começou a ensinar. E quando ele terminou, as pessoas falaram, olha, ele ensina diferente, ele ensina como alguém que tem autoridade, ele é diferente de todos os outros mestres da lei. Então Jesus começa a ensinar sobre o reino dos céus, Jesus começa a ensinar como que é a mensagem do Pai para nós, e ele começa a contextualizar aquela mensagem, ele olha os lírios do campo, que eram plantas daquela época, flores, e fala, olha, tá vendo os lírios do campo? Como eles são bonitos, mas Deus pode vestir vocês muito mais bonito do que isso, não se preocupem, Deus veste o lírio do campo bonito desse jeito, dá comida para as aves, Ele vai dar para vocês. Não se preocupem com isso. Então Jesus contextualizava o testemunho daquilo que ele viu, ele contextualizava. Então Jesus ele tinha ensinamento, tinha autoridade em seus ensinamentos e a autoridade produzia resultado. Jesus em seus ensinamentos tinha autoridade e a sua autoridade produzia resultados naqueles a quem ouviam a ele. Pessoas, em Mateus 8,19, se você estiver aí com a sua Bíblia próximo, Mateus 8,19 nos diz assim, estou abrindo a minha Bíblia, então um dos mestres da lei lhe disse, mestre, eu seguirei onde quer que vá. E aí Jesus, ele dá uma resposta para esse mestre da lei, e depois em seguida vem um outro rapaz e fala, eu também quero te seguir, o teu ensinamento é tão bom, ele me comove, ele tem autoridade do céu, eu quero te seguir. E Jesus fala, olha, me seguir não é para qualquer um. Me seguir não é para qualquer um. Me seguir não é só para quem quer, não é só para quem se alegra com a minha mensagem, mas é quem está disposto a deixar o seu conforto, a quem está disposto a deixar a sua cultura familiar. Se você quiser vir, pode vir. E aí, em seguida, Jesus entra num barco, ele já estava indo para o barco, atravessando, indo para outro local, e ele chega numa cidade onde existiam 2 homens endemoniados. Essa história está escrita, você que também está anotando, né? Em Mateus 8, de 28 a 34, e Mateus 5, de 1 a 20. Duas pessoas viram essa história de pontos de vista diferentes e anotaram, Mateus e Marcos. E no texto de Marcos, a palavra nos mostra que Jesus chegou até essa cidade, Marcos 5, de 1 a 20, mas lá no versículo 18 em diante, a palavra nos diz que quando Jesus chegou nessa cidade, existiam 2 homens endemoniados, e Jesus liberta eles. Quando Jesus chega, o ambiente muda.
Quando a presença de Jesus chega no ambiente, os demônios não resistem. As doenças não resistem. A enfermidade não resiste. Por isso que eu declarei nessa noite que o nome dele, que a presença dele na sua casa vai transformar a sua realidade nessa noite. Está transformando em nome de Jesus. E sabe o que acontece? Quando ele chega naquele local, 2 homens que viviam acorrentados por demônios, a palavra nos diz isso. Esses demônios pedem para ir para os porcos e Jesus autoriza e os porcos rolam o precipício e caem no mar. E quando as pessoas veem o que a presença de Jesus começa a fazer naquela cidade, a Bíblia nos diz que os moradores daquela cidade expulsaram Jesus daquela região. Engraçado. Hoje eu tenho clareza que no nosso coração existe fome e desejo pela presença de Jesus. Existe fome e desejo pela palavra do Senhor. Mas muitas vezes, quando Jesus chega na nossa vida, ele faz algumas coisas. Ele mostra algumas coisas em nós que nós não imaginávamos que existia. Não imaginávamos que existisse em nós, a nossa família. E muitos de nós preferimos mandar ele embora do que viver com aquilo que ele está fazendo. Então, quando aquela cidade manda Jesus embora, aquele homem que foi liberto, aquele homem que conheceu o nome de Jesus, ele fala: Jesus, eu te imploro, deixa eu ir com o Senhor. Jesus, por favor, deixa eu ir contigo. Aqueles homens que pediram para ir com o Senhor, mas não quiseram, primeiro quiseram enterrar os seus pais lá antes de você chegar aqui na cidade. Quiseram enterrar seus pais, ou que queriam um conforto, não te acompanharam. Eu quero, o Senhor mudou a minha vida, deixa eu te seguir. E sabe o que Jesus fala para ele? Então, o segundo ponto é quando Jesus transforma as nossas vidas, nós deixamos tudo por ele. Nós ficamos dispostos a deixar tudo por ele. E quando nós deixamos tudo por ele, estou dando continuidade. Quando Jesus transforma nossas vidas, nós deixamos tudo por ele e damos testemunho. Jesus fala assim: olha, você não vai comigo. E eu acho que talvez um pouco desanimador essa palavra de Jesus. Um pouco desanimador porque ela vai contra muitas ideias nossas de que a gente prega, siga Jesus, mas o cara queria seguir Jesus. E Jesus falou: não, você vai ficar. Mas Jesus deixa uma missão para ele. Jesus disse: olha, você vai ficar. Marcos capítulo 5, versículo 19. Jesus, porém, não permitiu e disse: volte para a sua casa e conte-lhes, e para a sua família, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como ele foi misericordioso. A palavra nos diz que onde existia pecado, vai existir muito mais graça. O texto diz assim: onde habitou o pecado, abundou o pecado, superabundou a graça. Nós que vivíamos tristes, perdidos, mortos, em nossas próprias vontades, sendo nossos próprios juízes, quando encontramos Jesus, quando ele nos abraça, olha, pode ser o pior pecado que você cometeu, pode ser o pior traficante que matou a cidade inteira para ter poder, pode ser um simples ladrão que roubou para dar de comer aos seus filhos. Eu não sei a sua história, eu não sei a história da sua família, dos seus amigos, mas eu sei de uma coisa: existiam homens nessa cidade que tiveram a vida transformada por Jesus. E eles simplesmente obedeceram àquele que deu vida a eles e contaram o que o Senhor tinha feito na vida deles. O poder do testemunho gerou tanta autoridade na vida daqueles homens que viviam no cemitério, viviam num lugar sombrio, tinham uma vida destruída, que então toda aquela região, versículo 20, então o homem partiu e começou a anunciar pela região da Decápole, das 10 cidades, quanto Jesus havia feito por ele. E aqui olha só, e todos se admiravam do que ele dizia. Olha, eu participei desse evento do Descende, eu participei do presencial, desse online, assisti, é uma bênção, eu creio em missões, nós implantamos igreja, estamos implantando uma igreja nessa cidade de Maringá, estamos implantando em tantos lugares, e eu sei que a missão vem do coração do Pai, mas muitos de nós
hoje, você precisa ser testemunha na sua casa. O primeiro lugar que você é missionário, o primeiro lugar que você é enviado por Jesus, não é para sair com ele, como os discípulos, andando no barco e fazendo milagres por todos os lugares. Primeiro Jesus disse, você foi curado, então agora vai lá para sua família. Volta para lá de onde você saiu. Você estava vivendo no cemitério? Então volta. Volta para sua casa. Você estava vivendo toda noite na rua, fazendo festa? Então agora gasta tempo com seu pai, gasta tempo com a sua mãe, gasta tempo com seus irmãos e mostra para ele o quanto o Senhor foi misericordioso com você, o quanto o Senhor ouviu o seu coração que estava desesperado por liberdade, desesperado por cura, e de repente algo aconteceu, e de repente Jesus chegou na cidade, e de repente o Senhor chegou no nosso coração, transformou a nossa vida, e agora é hora do testemunho. O primeiro lugar do testemunho é dentro de casa. O primeiro lugar de viver a presença de Jesus é dentro de casa, e isso vai te gerar autoridade. Você já tem autoridade da transformação e essa autoridade vai te permitir testemunhar. E o que você está vivendo vai te dar autoridade para viver níveis maiores. Mas se nem onde você está hoje, no seu serviço ou na sua casa, você não consegue atravessar os dias ruins e perceber que você precisa testemunhar Jesus, meu amigo, hoje é dia de nós abrirmos os nossos olhos. Eu comecei a palavra de hoje contando sobre uma conversa que eu tive com um rapaz e eu pedi perdão a ele, porque eu estava num dia estranho, confuso e fui grosseiro. Então o que eu quero dizer? Vão existir momentos em que a nossa emoção talvez vai nos dominar. Ainda não estamos 100% iguaizinhos a Jesus. Deveríamos estar. Então eu olhei e falei assim, cara, eu errei, me perdoa, mas eu estou procurando ser igual a Jesus. Enquanto eu não for igual a Jesus, não vou descansar. Olhei para minha esposa e falei, me perdoa pelo jeito que eu estou, ainda eu não sei porque eu estou dessa maneira, mas eu sei de uma coisa, Deus está mudando a minha vida. E Ele vai completar a boa obra que Ele começou na minha vida. Ele vai completar a boa obra que Ele começou na sua vida, na vida dos seus filhos, na sua casa. Não é enfermidade. Sabe, eu ouvi uma pessoa falando que a gente não deve ficar animando as pessoas porque a gente não sabe o que vai acontecer, e eu concordo. Mas eu sei de uma coisa, a nossa esperança não está colocada nas coisas desse mundo. Meu querido, se você está aflito, se você está com alguma doença na alma, por conta de tudo isso que nós estamos vivendo, eu declaro agora uma palavra de vida sobre você. Seja liberto, em nome de Jesus. Seja liberto agora, em nome de Jesus. Mas eu te digo, a nossa esperança, ela está posta em Jesus Cristo. Ele foi o primeiro de muitos. E Ele é o primogênito. Ele foi ressuscitado. E Ele se torna agora o nosso grande irmão, enviado por nosso grande Pai. E a nossa esperança, olha só, é em fazer a vontade de Deus. E fazendo a vontade de Deus, sabe qual é a vontade do Pai? Então a nossa esperança é fazer a vontade do Pai. Mateus 7:21, Jesus estava ensinando lá na montanha e ele fala, somente aqueles que fazem vontade do Pai entrarão no reino dos céus. E essa é a nossa vontade. E eu te pergunto, você sabe qual que é? João 6:40, abre a sua Bíblia rapidinho. Eu estou abrindo aqui, João 6:40. João 6:40 na minha versão, nova versão transformadora diz assim, que todo aquele que olhar para o Filho, essa é a vontade do Pai, que todo aquele que olhar para o Filho deve crer. E crendo no Filho vai ter vida eterna. E também deve crer que o Filho o ressuscitará no último dia. Vamos ler mais uma vez? João 6, capítulo 40. Se você ainda não tinha aberto. Pois é a vontade de meu Pai que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. E eu o ressuscitarei no último dia. Se a nossa esperança está só para essa vida, nós não entendemos que a nossa esperança é num reino, numa pátria superior. E o nosso coração, então, agora, tendo testemunho, tendo a transformação, deve clamar dia e noite, noite e dia, pela presença de Jesus, até que tudo isso que é abalável seja transformado pelo reino inabalável. Nós clamamos, Maranata, isso quer dizer, vem, Senhor Jesus, estabeleça a Jerusalém celestial, o reino dos céus na nossa vida.
para sempre. Amém. Queridos, então, Jesus veio e ele só testemunhava, isso gerou autoridade e transformação. Jesus transforma as nossas vidas, nós devemos testemunhar e isso vai gerar transformação. A ordem de testemunhar faz em nossas vidas aquilo que está escrito em Marcos 16:15. E é o mandamento do Senhor. Por onde vocês forem, preguem o reino dos céus. Anunciem a boa nova do reino dos céus. Ide por todo o mundo e anunciai, pregai o reino dos céus. Isso é dar testemunho. Às vezes nós falamos, eu vou para tal lugar, estou esperando Deus me preparar. Ele já tocou a sua vida e eu te digo, essa é a hora que você deve fazer discípulos. Essa é a hora que você deve testemunhar dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro da sua família, na sua cidade. E com isso, todos vão glorificar ao Pai. E eu te pergunto, o que Jesus está fazendo então através de você na sua casa? O que Jesus está fazendo através de você ou em você, primeiramente? Se Jesus ainda não fez nada, esse é o tempo de você permitir que Ele repreenda tudo aquilo, que Ele tire tudo aquilo que não vem do reino dos céus, tudo aquilo que não vem do Pai das luzes. Mas se você já teve a sua vida tocada por Jesus, meu amigo, eu te digo, é hora de começar a praticar, colocar em prática. Jesus disse para os discípulos dele, está na palavra, disse para nós, aquilo que eu anuncio para vocês, aqui no secreto, subam nos telhados e proclamem essa mensagem de que Deus amou tanto o mundo que Ele entregou o seu único filho para que todos tivessem vida e vida plena, vida eterna. Amém? Então, quando Jesus chegou naquela região chamava Gadara, legal o nome, né? Gadara, eles não suportaram a presença de Jesus. Querido, se você não tem suportado a presença de Jesus, se a presença de Jesus está mexendo com sua estrutura, está mexendo com suas finanças, se seguir a Jesus, você vai perder amigos, se você vai perder dinheiro, eu vou te dizer uma coisa, tudo isso um dia vai ser abalado. Tudo isso um dia vai passar, mas a presença do Senhor e a palavra dele nunca passarão. Não expulse Jesus da sua cidade. Não expulse Jesus da sua família, da sua vida. Mas peça para Ele. Jesus, eu quero testemunhar daquilo... Caiu o mundo aqui. Mas peça para Ele. Jesus, eu quero testemunhar daquilo que o Senhor tem feito na minha vida. E eu quero ser um agente de transformação onde eu estou. Então, quando Jesus chegar na sua casa, quando Ele está na sua casa, existe transformação e o seu testemunho vai levar o amor dele a todos. Eu queria que você nessa noite não só entendesse esse poder, não só cresce nesse nome, mas que você comece a praticar, comece a manifestar aquilo que Ele tem feito em você. Sabe qual que é a mensagem que as pessoas estão lendo? A mensagem que as pessoas estão lendo é a sua vida. A sua vida é a carta de Deus para a sua família. A sua vida é a carta de Deus para o mundo. Se você está sendo transformado, demonstre arrependimento. Se você errou, um cristão, ele perdoa, ele é perdoador. Mas acima de tudo, ele quer sempre agradar o Pai. Nós não devemos viver pensando o que é pecado ou o que não é, porque isso vai te travar. Eu quero te libertar nessa noite, te dizendo, vá além. Isso é para pequenos. Vá além. Viva pensando, eu estou agradando ao Pai? Eu estou fazendo a vontade do Pai? E faça disso seu propósito de vida. E você vai ver o céu na sua vida. Vai ver a manifestação de Deus acontecendo dia após dia. Amém? Eu quero orar com você. Feche os seus olhos nesse momento. Coloque a mão sobre o seu coração. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro que o Espírito do testemunho, que é Jesus, agora invada os nossos corações. Nós abrimos a porta do nosso coração. Pode entrar, Jesus. Pode entrar. Senhor,
O som do Senhor batendo na porta do nosso coração é arrependimento, é mudança de vida. E isso produz em nós um testemunho de autoridade. E eu declaro sobre os meus irmãos, sobre as minhas irmãs que estão assistindo, que estão tendo esse culto comigo, que na vida deles, o reino do céu não só vai transformar a vida deles, não só vai transformar a família deles, não só vai transformar a cidade deles, mas que onde eles passarem, onde eles estiverem, o testemunho deles e a autoridade que eles carregam no mundo espiritual transforme ambientes. Eu declaro isso. Em nome de Jesus, Senhor, e aqueles que ainda, ó Pai, precisam ser libertos pelo Senhor. Eu declaro nessa noite que o Senhor os encontra e o Senhor chama para fora toda a dor, o Senhor chama para fora todo o sofrimento e traz vida e vida em abundância. E nós dizemos, nós queremos o Senhor na nossa família. Nós queremos o Senhor no nosso coração. Nós queremos o Senhor na nossa cidade. E declaramos que o seu lugar é de honra. Que o lugar do Senhor é o do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, amém e amém. Aleluia! Jesus está vivo e Ele está em nós. Está entre nós. E Ele está transformando os nossos corações. Essa é uma noite de ceia. Eu queria convidar a pastora Jéssica para vir aqui ao meu lado. Nós vamos celebrar a ministração da ceia. Ela é um mandamento de Jesus. Ele nos disse que era para fazer isso sempre que nos reuníssemos no nome dele. E nós fazemos isso anunciando a morte e a ressurreição de Jesus até que ele venha. Amém? Se você pegou o seu pão, o seu suco de uva, você deixou separadinho aí. Nós estamos aqui, o pessoal da intercessão, da equipe de apoio, eu, a pastora Jéssica, estamos aqui para cearmos juntos. Estamos aqui para celebrarmos juntos, porque, como eu disse no começo, existem tantos deuses que foram feitos por mãos humanas, mas o meu Jesus vive, e ele vive dentro de mim. É maravilhoso tudo isso. Eu quero que você, se você tiver condições, abrir a sua Bíblia. Nós vamos consagrar a ceia. E eu quero ler um texto diferente hoje. Está em Tito, capítulo 3, versículo 4. Diz assim: mas quando Deus, nosso Salvador, revelou sua bondade e o seu amor, Ele nos salvou. Não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa de sua misericórdia. Ele nos lavou para remover nossos pecados, nos fez nascer de novo e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. Generosamente derramou o Espírito sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Versículo 7. Por causa da sua graça, nos declarou justos e nos deu a esperança de que herdaremos a vida eterna. Senhor, o Senhor nos ordenou que comêssemos do pão, lembrando do seu sacrifício, que o pão é o seu corpo mutilado no madeiro, em favor de nós, em favor de muitos, e que o cálice, o suco de uva, é o seu sangue derramado em favor de muitos. O sangue da nova e eterna aliança, através da qual nós temos acesso ao Deus Pai, através da qual nós temos salvação e vida eterna. Obrigado, Jesus, porque através do Senhor nós estamos vivos para sempre. Isso é maravilhoso. E nós anunciamos a tua morte, Senhor, mas a tua ressurreição também. E não nos cansaremos até que o Senhor venha. E nós te amamos, Jesus. Amém. Amém. Se você está com o seu pão, pegue o pão, sirva com quem está aí na sua família. Não tem problema se a pessoa que está com você aí, ela vai a uma igreja evangélica, católica ou não. Isso é mandamento de Jesus. Pegue aí, pegou? Então agora você pode comer do pão, beber do cálice do suco.
Amém. Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo que o Senhor fez através de Jesus. Isso nos permitiu ter livre acesso ao Pai. E hoje nós somos chamados como filhos adotivos. Se não fosse por Jesus, nós estaríamos perdidos, nós não teríamos rumo para nossas vidas, a não ser a morte. Mas Jesus, através da sua vida, ofereceu vida a nós e nós somos gratos por isso. E nós não só lembramos através da ceia, nós reconhecemos Jesus nas nossas vidas. E que o Senhor gere em nós nessa noite. Deus, que o Senhor nos levante para sermos testemunhas de Jesus e que as pessoas sejam transformadas através de Jesus, que tem poder para transformar todos aqueles que creem em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Já estamos encerrando. Eu só queria dar breves recados para você. O primeiro é: você não frequenta uma célula, não faz parte de uma célula, você não tem desculpa, porque nossas células são online, 100% online. Deixa uma mensagem para nós nos comentários, ou então você manda um direct para nós no Instagram, no Facebook, ou um WhatsApp para alguém que te enviou esse vídeo, essa transmissão. Segundo, amanhã nós temos um tempo sobrenatural, só para os fominhas. Para os líderes de célula e para os fominhas. Se você tem sede, você quer conhecer mais Jesus, quer ir mais a fundo nessa palavra, amanhã, 8 horas, nós vamos estar ao vivo aqui no YouTube. Toda segunda-feira nós temos o nosso momento aqui. Amém? Terça-feira, olha só, as novidades. Terça-feira nós vamos ter uma noite de adoração aqui ao vivo no YouTube e vamos estar ao vivo no Insta também. Terça-feira, das 8 às 9, todas as segundas, um momento de mais profundo na palavra, para os fominhas. E terça-feira, abre aí e louva ao Senhor conosco. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Jesus seja real e a presença dele seja sobrenatural no comum do seu dia a dia. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe, pessoal. Um abraço. Fica com Deus.